Bom dia! Estamos de volta com as nossas devocionais matinais A Viva no Senhor. E nós estamos fazendo uma sondagem em nosso coração. Avivamento também tem a ver com isso. Ela tem uma conexão espiritual muito profunda, pois o avivamento, no nosso contexto, muitas vezes se refere a um despertar para uma renovação de fé, principalmente de um compromisso com Deus, tanto individual como coletivamente. Então, esse processo de renovação geralmente começa com uma sondagem do coração, um exame interior em busca de um arrependimento, de uma reconciliação e de uma entrega mais profunda a Deus. É como se antes de experimentarmos o avivamento fosse necessário abrir os nossos corações para que Deus revele áreas que precisam de avivamento. Isso exige humildade, isso exige honestidade e uma disposição para nos despirmos de tudo aquilo que nos afasta, principalmente da nossa comunhão com Deus. Uma sondagem eficaz no coração começa com essa disposição de sinceridade, de nos abrirmos diante de Deus e refletirmos profundamente sobre como vai a nossa vida espiritual. Por isso, nós sabemos que o benefício da sondagem do coração são inúmeros, especialmente na jornada espiritual, no crescimento pessoal de cada um de nós. Nós temos muitos textos bíblicos que falam sobre a sondagem do coração e esse processo de renovação espiritual. Um deles que eu quero falar hoje é o Salmo 139. O Salmo 139, ele é uma oração profunda de entrega e humildade diante de Deus. Então, os versículos 23 e 24 dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, esses trechos, eles significam um pedido de exame divino, pedindo, o salmista que está pedindo a Deus, o próprio Deus, que examine mais íntimo do seu ser, seus pensamentos, as intenções e motivações do seu coração. Ele convida Deus que revele qualquer coisa que precise ser corrigida ou seja purificada. Aqui ele também está reconhecendo a soberania de Deus. Quando ele clama por esse exame, o salmista reconhece que Deus conhece todas as coisas e ele é o único capaz de sondar completamente o coração humano, incluindo aquelas áreas que estão ocultas. Esse pedido, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, também é um sinal de humildade e dependência. A oração reflete aqui uma postura de humildade, onde o salmista admite que precisa de Deus para mostrar-lhe se há algo mal nele, algo que talvez ele mesmo não esteja conseguindo perceber. Esse versículo também ele expressa algo muito importante: o desejo pela santidade. É o desejo de viver de forma alinhada com a vontade de Deus, sendo guiado pelo caminho eterno. Isso mostra a busca por santidade e por obediência. É uma entrega confiante. Quando nós pedimos a Deus que faça uma sondagem e guie os nossos passos, estamos demonstrando também, assim como o salmista, uma confiança plena no cuidado e na direção divina. Por isso, nós vamos fazer então como o salmista Davi. Sejamos humildes nesta oração. Sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há algum caminho mau em nós e guia-nos pelo caminho eterno. Nós vamos continuar perguntando, sondando o nosso coração se realmente nós necessitamos de um avivamento.
Ontem nós falamos sobre algumas necessidades, algumas coisas que revelam essa necessidade. E hoje eu quero continuar falando. Quando é possível repetir palavras de hinos e entoar músicas cristãs sem o envolvimento do coração? Quantas vezes isso acontece conosco? A presença de Deus deixa de ser sentida, portanto, se torna um ritual que substitui a adoração real. Quando é possível assistir filmes e programas de TV depravados, ou ler literatura sem compromisso com a moralidade, é claro que nisso tudo o avivamento é necessário. Uma comunhão vital com Jesus cria atitudes de rejeição de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Quando quebramos a comunhão fraterna da igreja, quando não nos preocupamos com nossos irmãos, se duvidamos de que estar desviado do caminho trilhado por Jesus, a confissão é necessária. Lembra? Porque Jesus fez uma oração e ele pediu para que todos sejamos um, como ele é um com o Pai. Então, quando abandonamos a congregação, é um sinal que o nosso coração está em esfriamento espiritual. Quando se presencia a blasfêmia ao nome de Deus, ser pronunciado em vão e nós não sentimos tristeza, tenha certeza que o avivamento real está precisando, esse coração está precisando. Um avivamento, ele traz esse temor, uma reverência ao Deus único que não admite nenhum tipo de leviandade. Quando é possível sentir-se satisfeito sem qualquer sinal de poder espiritual, nem experimentar respostas às orações, aí vemos que há necessidade de um avivamento. Quando as mais fracas desculpas elas são suficientes para omitir as responsabilidades e oportunidades de servir ao Senhor, podemos concluir que o avivamento está longe desse coração. Quando se sente maior facilidade em perdoar a si mesmo por ter cometido um pecado do que perdoar a falta de um irmão, isso é uma forte evidência da ausência da intimidade com um Deus perdoador. Quando não há música no coração e faltam cânticos em nossa alma, o silêncio garante a ausência do avivamento. Quando há uma conformidade com a maneira mundana de agir, quando há dívidas não pagas, promessas não guardadas e cumpridas, quando a desonestidade generalizada marcam os nossos negócios, é evidente que há necessidade de um avivamento. Quando nós percebemos a injustiça em volta de nós e o sofrimento humano, sem sentir qualquer obrigação para aliviá-lo, aqui precisamos também de um avivamento. Quando achamos que nós somos ricos em graça e espiritualidade, maravilhados de nossa piedade, seguramente o desvio espiritual aqui não é uma ilusão. Então, nós estamos aqui e nós precisamos fazer exatamente isso, esse pedido de exame, assim como o salmista fez, que o Senhor examine o mais íntimo do nosso ser, que essas perguntas elas sejam para nós também um meio de nós descobrirmos se nós precisamos buscar este avivamento. Então, este convite para que o Senhor sonde o nosso coração, ela deve ser uma oração recorrente em nossas vidas. Que o Senhor abençoe você e até amanhã,
com as nossas devocionais matinais à Viva no Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha coragem. Convide ao Senhor para sondar o seu coração. Deus te abençoe e até amanhã.